Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 25 de abril de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, ó, O Livro dos Médios, essa publicação de Allan Kardec, uma obra maravilhosa que todos os médios devem estudar religiosamente, né? Sempre, 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 sempre. Tanto que aqui a gente faz assim, terminou, a gente começa de novo. Então a gente precisa estudar o livro dos médios constantemente e perseverar nos estudos. Como nós dissemos antes, hoje nós vamos começar o capítulo 6 das manifestações visuais, questão número 100. Mas antes vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, nosso Pai Criador, agradecendo ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos nesta tarde de sexta-feira, que é o dia que nós estudamos o livro dos médios, né? Para aprender, para crescer, para melhorar sempre, e que o Pai tenha misericórdia de cada um de nós. Graças a Deus. Então vamos lá. Item 100 de O Livro dos Médios, capítulo 6 das manifestações visuais. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar, primeiramente, as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Primeira, então o item 100 vai ser dividido em várias perguntas, né? Então, a primeira pergunta: podem os espíritos tornar-se visíveis? Resposta dos amigos espirituais: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém isso é mais raro. Então, questão número 100, tá? De O Livro dos Médios. Então, ele está falando aqui que nós podemos ver os espíritos durante o sono. E podemos até ver no estado de vigília, mas aí é mais raro, né? Ver os espíritos. Algum problema, Cris? Você está conseguindo me ouvir? Aí tem uma notinha aqui de Kardec. Kardec diz assim: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado, quando de nada nos lembramos. Disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade, que nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Eu queria que, Carmen, se você puder pegar aí o Livro dos Espíritos, ou quem quiser, eu esqueci de avisar vocês, abrindo na questão 409. Então, ele vai dizendo aqui, né, que quando a gente dorme, a gente repousa, o corpo se desprende, né? O espírito se desprende. E ao se desprender, ele fica mais livre. E por ficar mais livre, desdobrado, muito desdobrado, ficando mais livre, ele tem mais facilidade no plano espiritual de ver outros espíritos, né? E aí ele entra em comunicação. Então, muitas vezes, o sonho é uma recordação de quando nós estamos desdobrados no plano espiritual e nos relacionamos com os outros espíritos. Aí ele coloca aqui: quando quando nos lembramos de alguma coisa, ou melhor, quando a gente não lembra, Kardec está dizendo assim: quando a gente não lembra do sonho, a gente diz que não sonhou. Ah, eu não lembro. Então, se eu não lembro, é porque eu não sonhei nada.
eu penso assim, acordo de manhã, não lembro de nada, aí eu digo assim, essa noite eu não sonhei, mas não é porque eu não me lembre que eu deixei de ver e de gozar da minha liberdade. Muitas vezes eu sonhei sim, eu estive me relacionando com os espíritos, sim. Só que por alguma razão eu não me lembro daquilo com quem eu conversei, com quem eu estive. Às vezes não há necessidade de eu lembrar. Quando há necessidade de eu lembrar, aí eu digo, eu sonhei, que eu tive um sonho assim, 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 assado. Quando eu não me lembro, eu digo que não sonhei. Mas não é bem assim, né? Eu não me lembro, mas não quer dizer que eu não tenha me relacionado com outros espíritos. Aí a Carmen vai ler para a gente a questão 409 de um livro dos Espíritos. E depois deixa o livro dos Espíritos aberto aí, tá? Lê para a gente aí 409 do livro dos... Da emancipação da alma, a parte segunda, capítulo 8. Diz assim, pergunta Kardec, doutras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? E os espíritos respondem: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. A pessoa ainda está naquele semi-transe, vamos dizer assim, né? Ela ainda está, de certa forma, escutando um pouco do que está acontecendo aqui, mas ela já está numa certa conexão com a espiritualidade, né? Então, ele diz aqui, eu já estou com os olhos fechados, já estou ali, né? Quase apagando. E, às vezes, eu vejo imagens distintas, figuras, né? Que já percebam alguma coisa. Aí ele diz assim, se o corpo já está entorpecido, quer dizer, você já está ali naquela... tem um nome que dá, me fugiu a palavra, está quase lá, né? Está quase adormecido, você já começa a ver um pouco do plano espiritual. Agora, quando você está dormindo mesmo, aí ele chama de sonho, que na realidade já é o seu relacionamento no plano espiritual com os outros espíritos, né? Então, às vezes, acontece isso. Você está ali, chama de madorna, né? Você ainda escuta o cachorro latindo na rua, você ainda escuta o carro passando, mas, ao mesmo tempo, esse som externo daqui já vai diminuindo e você, às vezes, já começa a perceber outras coisas. Agora, vamos ler a número 2. E daí, Ana, pode ler para a gente a segunda pergunta? Olha, me diz aí, ô Maria, ô Carmen, por favor, que número você leu, por gentileza? Porque eu Leu, estava com o meu livro até pegá-lo. ela leu a 409 do Livro dos Espíritos. Agora, Obrigada. e daí, Ana, lê a segunda pergunta do Livro dos Médios. Pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. O espírito apareceu, pode ser espírito de todo nível, de qualquer nível. Ana Constantino, lê a terceira. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou o querem. Algumas vezes o espírito não está afim, você até fica pedindo, né? Manifesta-se, né? Aparece para mim, eu queria tanto ver o espírito, né? Materializa-se, mas o espírito não está afim. Então,
E outros, dependendo da situação em que se encontram, não recebem permissão. Vamos imaginar aqui um espírito que está numa situação muito difícil, um perispírito bastante, vamos dizer assim, avariado, né? Um espírito que vem numa situação, e aí um parente, um pai, uma mãe, um filho, diz, queria tanto ver papai, mamãe, vovô, mas às vezes o espírito, o seu perispírito está numa situação. Já imaginou se ele se materializasse assim e você visse o estado terrível que ele se encontra? Você ficaria apavorado, né? Meu Deus, como é que meu pai pode estar assim? Imagina um espírito suicida, um que se suicidou, vamos imaginar, que dizem que é pior. Quando nós estudamos o livro Memória de Suicida, a Ivone Pereira, como Camilo Castelo Branco, Camilo Castelo, eu sempre me confundo. Camilo, Camilo Cândido Botelho, Camilo Cândido Botelho. O Camilo Cândido Botelho, do livro Memória de Suicida, né, que é o espírito que vai trazer as mensagens, Ivone Pereira, eles falam que os espíritos que tacaram fogo no corpo, né, que se suicidaram incendiando o próprio corpo, é aqueles que se encontram em pior estado no plano espiritual. Imagine uma pessoa que se suicidou e tacando fogo, jogando querosene, álcool no corpo, virou uma tocha viva. Imagina o estado desse perispírito. Então, dizem, né, que quando eles aparecem, é terrível, é terrível. Quem ainda não estudou, quem ainda não estudou o livro Memória Suicida, ela conta os detalhes desses espíritos que, às vezes, passam correndo, sabe, ainda com as chamas, e o cordão de prata, que é uma extensão do perispírito, foi cortado, ele fica batendo. Já viu cabo de alta tensão quando é arrebentado? Ele não fica batendo no chão, saltando aquelas fagulhas, é perigosíssimo, né? Você tem que se afastar. Acho que o cordão de prata, que chama cordão de prata, que é uma extensão do perispírito, fica assim também, batendo e soltando fagulhas, e a pessoa ainda tinha muito fluido vital. E ela cortou a própria vida, o fluido vital. Então, diz que é uma coisa terrível. Esses são dois. Tem outro tipo também que ela diz que, na Ivone Pereira, no Memória, diz que é terrível de ver. São os que tacaram fogo no próprio corpo e os que eles chamam de retalhados, aqueles que se jogaram debaixo da linha de trem. Imagina as rodas de um trem passando por cima do corpo de uma pessoa. Mas isso quando eles agem assim, de plena consciência, né, Rose? Suicídio, suicídio. É Aquele que porque eu conheci uma senhora que ela tinha problemas mentais e ela se suicidou colocando, tacando fogo no corpo. aí todo mundo. É Como diferente, né? antes, terá antes. Mas vamos pensar no suicida consciente. Sei Sim. disso. Eu não quero mais viver na falência, eu fali. Eu estou com doença. Não morreu. Sabe essas coisas assim? Ó? Aquele que se suicida em protesto contra alguém, da polícia, essas coisas assim. Vamos pensar nesses, né? Então, a pessoa está com fogo, ou então aquele que se jogou debaixo de trem. Não que caiu, de repente foi empurrado. Aquele que tirou a própria vida se jogando debaixo das rodas de um trem. São chamados de os retalhados. Esses dois tipos, Ivone diz, que é a situação mais terrível. Eu depois vou procurar o capítulo do livro do Negócio Suicida, vou colocar para vocês. Quem quiser ler, eu acho que é uma boa lição ler, porque se a pessoa tiver com alguma pretensão ao ler aquilo, você acaba logo com a pretensão de fazer isso, né? Um bom alerta. Então, eu vou botar o capítulo assim, tipo assim, é uma leitura educativa, porque tem gente que às vezes começa a inventar moda na cabeça. Então, imagina você
tem um parente que morreu nessa situação. Mas você não é espírita. Você não sabe dessas coisas. E aí você fica, eu queria tanto ver minha irmã, meu pai, meu filho que morreu. Ele se suicidou, eu queria tanto vê-lo. Já imaginou se a espiritualidade permitisse a ele se materializar para você ver? Já imaginou que uma mãe vê um filho ou uma filha nessas condições? Terrível, né, gente? Terrível. Seria um trauma. Não bastou o trauma, porque quase todo mundo que um parente, um ente querido se suicida, a pessoa fica traumatizada. Porque o suicida não pensa em quem fica, né? Primeira coisa que bate na cabeça do pai, da mãe, do irmão ou de um amigo é a culpa. Meu Deus, como é que eu não percebi? Não é? A culpa é danada. Você se sente culpado. Como é que eu não percebi que ele ia fazer isso? Então, imagina esse parente, essa mãe, esse pai, que o filho se suicidou, já carrega a culpa. Aquela culpa de dizer, eu não vi que meu filho ia fazer isso. Agora, vê a imagem do filho assim, ó. Meu Deus do céu. Então, por isso é que aqui, ó, nem sempre tem permissão para fazê-lo. Nem sempre tem permissão, graças a Deus. Ou querem, tá? Agora, Inês, pode ler a quarta pergunta para a gente? Quarta, qual o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. De acordo com a sua natureza, o objetivo pode ser bom ou mau. Então, vai depender do tipo do espírito, né? Dependendo da natureza dele, o objetivo pode ser bom ou pode ser mau. Vamos dizer que ele seja um espírito leviano, que queira assustar. Ele pode saber fazer a manipulação de fluidos, ele pode se materializar uma aparência assustadora para assustar aquela pessoa que ele quer, que ele gosta. Brincadeira, chacota, né? Porque, como diz o povo, tem gente para tudo, né? Cris, lê para a gente a quinta pergunta do Livro dos Médiuns, da questão número 100. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para mau fim? Nesse caso, é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito e bom o resultado. Às vezes é permitido para você testar, experimentar aquela pessoa que vai ver. De repente, a pessoa vê aquele espírito daquela situação, né? Dali ela pode tirar uma lição. Vamos imaginar até que seja um suicídio, mas já aliviado, já está aliviada. Vamos dizer que a pessoa esteja pensando lá na cabeça dela, eu estou querendo me suicidar. E aquele espírito, às vezes, né, ele pode até querendo assustar o espírito. Eu vou assustá-lo. Mas, às vezes, ele nem percebe que aquele, para quem ele vai aparecer, está pensando nisso. Aí, quando aquele que está pensando suicida vê o espírito materializado, o espírito se materializou para assustá-lo. Ele olha e percebe que foi um suicídio, eu digo, meu Deus do céu, é desse jeito que eu vou ficar? Não estou mudando de ideia. Então, às vezes, é aquela coisa, não tem aquele ditado que diz assim, você atira no que vê e acerta no que não vê? Às vezes você quer assustar o cara, mas, na realidade, um susto que você dá nele é bom para ele. É bom para ele. Tem outro, um susto e pensa assim, não, de jeito nenhum. Imagina o seguinte, se todas as pessoas que desejassem se suicidar lessem esse capítulo, que eu vou botar lá o número do capítulo do Livro Embora Suicida no grupo,
Porque todo mundo aqui participa do grupo Evangelho do Cefa, né? Todo mundo aqui. Cris também participa, né, Cris? Então, do nosso grupo, Evangelho do Cefa. Se não participar, Cris, eu vou botar você. Eu não tenho certeza se você participa. É o do grupo que a gente tem. Então, eu vou botar lá o número do capítulo. Se todo mundo que tivesse pensando em se suicidar lesse aquele capítulo, se acredita na doutrina, na vida após a morte, já vai ficar com a pulga atrás da orelha. Já vai dizer assim: eu não quero isso. Se não acredita na doutrina, mas vendo a descrição, vai ficar com a pulga atrás da orelha. Vai ficar naquela coisa assim. Sim, sabe quando você diz assim, pelo sim ou pelo não, é bom eu não entrar nessa. Quer ver, você não acredita na doutrina. Você não acredita em alguma coisa. Mas quando alguém conta uma história bem feia para você, você fica assim, né? Eu não acredito bem nisso. Mas é bom não abusar. Não é assim que a gente faz? Eu não acredito muito nessa história, não. Mas é que é verdade. Então, já bota um ponto de interrogação na cabeça da pessoa. Eu não sou espírita, eu sou católica. Se bem que o suicídio é condenado em todas as religiões cristãs. Vou falar de religião cristã e não em religião não cristã. Que a gente sabe que os nossos irmãos orientais, né, os chineses, principalmente os japoneses, a cultura japonesa tem uma cultura de suicídio, né? Lembra? E é o tal do harakiri, suicídio por honra, suicídio por honra, lembra? Que eles se suicidavam, questão de honra, é uma outra cultura. E tem outras culturas aí que, em nome da honra, eu me suicido. Faz até uma cerimônia, né? Mas na religião cristã, todas as religiões cristãs, sejam evangélicas, católicas, espírita, suicídio é condenado. Mesmo que a pessoa seja. Qual a sua religião? Eu sou católico. É o católico assim. Eu fui batizado no católico, eu digo que eu sou católico. Mas mesmo assim é condenado. Não, eu não acredito muito nesse negócio. Mas quando você lê, como a Ivone conta e como o Camilo conta, que você não seja aquele cara assim, muito religioso, tu fica com a pulguinha atrás da orelha. O cara diz assim, sabe, deixa essa história lá. Vai que isso seja verdade. Aí eu entro pelo campo. Então, é interessante, seria interessante que todo mundo lesse. Então, às vezes, como uma lição, né? Então, a Cris já leu Ideína, tu ainda não leu, não. Lê para a gente, falta ler Ideína, Márcia, Inês e Joana. Ideína, lê a 6 para a gente. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. A. Que visam os que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmo assistência. Então, voltando ao caso suicida, uma mãe que já desencarnou, está vendo a filha, o filho, que às vezes não se conforma, né? Ou às vezes o marido que desencarnou e a mulher fica naquela história, eu não posso viver sem o meu amor, coisa, né? O noivo com a noiva, essas coisas de amor, e às vezes, eu vou me matar também que eu quero ficar junto do meu amado. E a gente sabe que não vai ficar junto, né? Porque o outro morreu de morte natural, ou foi um acidente, ou foi assassinado, ou foi doença. Ele não tirou a própria vida. E a noiva, a mulher, o marido, sei lá, o namorado, o filho, eu quero me matar também para ficar junto do meu amor. Não vai ficar junto. E às vezes é permitido aquele espírito se materializar para poder dizer: não faça isso. Porque se você fizer, não vamos ficar juntos. Então, se é um espírito bom, ele pode se materializar para dar um aviso. Se é um espírito mau, é para assustar, para se vingar, alguma coisa assim. Cris já leu? Cris, você já leu? Faz só assim se já leu. Cris já leu, tá também. Ana Constantino já leu. Márcia, lê a 7 para gente.
Que inconveniente haveria de ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? Estando o homem constantemente cercado de espíritos, vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõe para se convencerem. Se desses meios quisesse aproveitar-se e não estivessem cegos pelo orgulho, sabeis muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses não te preocupes, deles se encarrega Deus. Entendeu? Se os espíritos estivessem sempre se materializando na nossa frente, isso nos perturbaria. Por quê? Porque qualquer probleminha, mamãe se materializa aqui, me diz, mamãe, o que que eu preciso fazer? Ai, me ajuda. A gente ficaria assim, né? E aí, isso nos atrapalharia, porque você não tomaria iniciativa, e atrapalharia os espíritos também, porque eles não teriam tranquilidade. Eu não sei, eu já não sei se vocês lembram uma história que eu contei para vocês, de uma filha, e ela vivia o dia todo, sabe? Ah, papai, como você me faz falta. Ah, papai, foi numa obra de Adriano, que a Adriana nos conta isso. Mas ela chamava tanto, tanto, tanto pelo pai, que os espíritos o que fizeram? Apagaram temporariamente da mente dele a lembrança que ele tinha uma filha, porque ele não conseguia caminhar. Ele amava muito a filha, ficava preocupada com ela, e ela obsediando o pai adoidado. Então ele não conseguia fazer nada. Então, a gente já pensou, a gente estaria sempre correndo atrás desses espíritos. Então a gente tem que aprender, tem que viver, né? É igual um filho que sai de casa. Ela tem 40 anos, fica toda hora pedindo ajuda da mãe, toda hora pedindo ajuda do pai. Tem que viver a vida dele, tem que viver, adquirir experiência, né? E Tem se muitas pessoas que querem ver e não veem, né, ô Rose? E tem pessoas que veem e não querem ver, né? os incrédulos, ah, quer dizer que Deus, para convencer os incrédulos, tem que fazer os espíritos se materializarem? Tem muito Deus os incrédulos se acreditarem. Não precisa, ele é incrédulo, então materializa aí, meu filho, para ele ver e acreditar em você. Não é assim, né? Tem, e o cara, quando não quer acreditar, o espírito pode aparecer para ele 200 vezes. Ele, quando não quer, ele vai inventar modo de dizer que aquilo. Aí é o demônio que está aparecendo para mim. Tem a história do Lázaro, né, ô Rose? Tem uma passagem assim, né? Lázaro. É, dos ricos, que ele pedia para falar para os irmãos que a vida continuava. Sim. Aí o espírito diz para ele: ora, eles têm Isaías, eles têm Moisés, porque Tem Lázaro tudo, pegou, né? manda lá alguém falar com eles. Disse, não precisa mandar. Os profetas, eles têm os livros, os ensinos lá dos profetas, que eles estudem. Os E livros mesmo se eles aparecessem, eles não iam acreditar. não iam acreditar. Eu, quer dizer, ia dizer que era a aparição do demônio, né? Aí aqui tem uma nota de Kardec. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópios que sobre nós e em torno de nós pululam. De onde vemos, devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós, o que nos convém. É bem interessante isso aqui. Vocês sabem, né, que em torno de nós existem milhares de bactérias e vírus, não é? Imagine se a nossa capacidade visual
fosse tão potente como um microscópio. Já pensou se quando eu pudesse olhar para mim, eu pudesse ver aquele número de bactérias andando em cima do meu corpo? Que eu pudesse ver todas as bactérias que tem em cima da mesa, sobre o prato de comida que eu como. Eu ia ficar louco. Não, é não? Você olha a sua Com, roupa cheia de com bactérias, certeza. ficar tomando banho, o teu ia arrancar sua pele, esfregando, e as bactérias cobrindo você. Que é assim que nós estamos, né, gente? Cheios de bactérias no ar que a gente respira, nos nossos objetos, sobre o nosso corpo. Como Deus é bom, né? Que as bactérias e os vírus já estavam nesse planeta muito antes da gente ser criado. Milhões de anos antes de nós sermos criados, já estavam aqui as bactérias e os vírus. Nós é que nos adaptamos a elas. Tem um filme, eu gosto muito de filmes, Guerra dos Mundos, até o filme novo, que eu tenho Guerra dos Mundos lá dos anos 40, e tem um novo, e até com aquele Tom Cruise. E é filme de de invasão alienígena. O filme termina muito interessante, porque os alienígenas invadem a Terra e eles ficam aqui um tempo, tipo assim, vamos dizer assim, alguns meses. Mas, lá no final do filme, eles veem uma nave espacial que está meio tombada e os pombos pousados sobre ela. Antes, nenhum pombo pousava, nenhuma ave pousava sobre ela, porque elas tinham um campo de radiação que as protegia. Então, todos os ataques que os homens faziam com as bombas não atacavam eles, não afetavam eles, porque eles tinham aquele campo de energia que os protegia. Até que um dia eles olham para a nave e os pombos estão pousados sobre ela. Ela está ainda flutuando. Aí eles dizem, ué, o que aconteceu? O campo de energia de proteção delas acabou. Os pombos pousaram. E aí uma nave cai. Cai, a porta se arrebenta e um alienígena vai saindo dessa nave já morrendo, todo desmilinguido, sabe? Ele morrendo. Aí eles ficam assustados e percebem que as outras naves estão caindo e que os alienígenas das naves estão morrendo, desidratados. Aí o filme termina e vem uma mensagem dizendo assim, que o planeta Terra tem bilhões e bilhões de anos, mais ou menos 5 bilhões, 6 bilhões de anos. E que aí diz assim, que os micróbios, as bactérias e os vírus começaram a surgir na Terra, no planeta Terra, há milhões e milhões de anos, muito antes dos homens. E que os seres vivos, nós, animais irracionais e os racionais, quando criados, tivemos que nos adaptar a esses seres microscópicos. Logicamente que os primeiros seres vivos que aqui habitaram, homens e animais, tiveram que se reajustar com eles. No início, muitos seres vivos morreram por causa dos vírus e das bactérias. Mas, com o passar de milhares de anos, nós, habitantes do planeta Terra, fomos nos adaptando a essas bactérias, esses seres vivos, a esses micróbios, a esses vírus. Fomos nos adaptando. E hoje nós vivemos aqui no meio deles. De vez em quando, tem a vacina que reforça a nossa imunidade. De vez em quando aparece uma bactéria, um vírus novo. Aí aconteceu como o Covid, né? Dá aquela, ó, baqueada. Quem não está muito forte, morre. Não foi assim com o Covid? Quem tinha problemas outros, comorbidades, não resistiu a esse vírus que surgiu mais forte. Outros não tinham uma imunidade boa, conseguiram o quê? Sem vacina, foram internados com a doença,
Mas, como tinha uma boa imunidade, conseguiu se adaptar ao vírus, continuou vivendo. Veio a vacina, fortaleceu. Então, nós, habitantes do planeta Terra, estamos adaptados ao planeta, cheio de vírus, bactérias, micróbios, e a gente vai vivendo junto com eles, acostumados a eles. Aí, no caso dos alienígenas, chegaram ao planeta, não tinham essa adaptação aos vírus e bactérias do planeta Terra. Aí o final do filme explica que o homem, habitante desse planeta, já pagou o preço. E hoje ele convive. Um ser estrangeiro aqui chegou e não tinha essa adaptação. Ficou aqui algum tempo e pagou o preço. 5, 6 meses, eles começaram a morrer, porque os vírus e as bactérias da Terra atacando o organismo deles, que é diferente do nosso, eles não resistiram e morreram. Entendeu? Então, ele diz aqui, né? Já pensou se Deus deixasse que a gente visse essa fauna, vamos dizer assim, esse número de bactérias que estão aqui, que nós sabemos que eles estão. Mas Deus, na sua misericórdia, disse assim, ó, você vai conviver com eles, mas só vai vê-los através da lente de um microscópio. Não vou deixar que vocês vejam, porque se vocês verem, vocês vão enlouquecer. E aí a gente segue, né? Segue convivendo com eles, sabendo que eles existem, e que depois que nós formos daqui, eles continuarão aqui. São poderosos, podem nos matar, não é? Mas nós vamos cuidando do nosso corpo, tomando as vacinas que a misericórdia divina, né, nos enviou através dos cientistas para que a gente possa o quê? Aguentar essa convivência, né? E a gente vai tomando cuidado com o meio ambiente, porque se a gente mexe muito no ambiente, isso pode também causar um salseiro no meio dessas bactérias, desses vírus, e aí o grande prejudicado seremos nós. Vamos ver quem ainda não leu. Joana. Joana, pega a número 8 aí para gente. É Joana e Dulce. Estou indo aqui, vamos lá, 8. Uma vez que há inconveniente em ver os espíritos, porque, em certos casos, é isso permitido, para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva a sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para testar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Aqui a palavra-chave é uma prova, né? E também quando ele fala assim, a visão passageira basta. A gente não precisa estar vendo, né? A gente sente. Agora, isso aí depende do estado de cada um de nós, né? A gente não precisa estar vendo para saber que às vezes um pai, uma mãe, um querido está perto, né? Basta a gente ir na época do Natal, como a gente sente, né? A presença deles na noite de Natal, naqueles momentos de comemoração, quando bate aquela saudade, não é uma saudade só nossa, é uma saudade porque estão próximos também. Só que a gente, por proteção, a gente não vê, senão a gente ia se emocionar, ia passar mal, ia acabar o Natal. Então, gente, não precisa mais ver, não é? A gente não precisa mais ver. A gente sabe que eles estão vivos. Dulcinea, lê a 9 para gente. Estava com o microfone fechado. A 9. Nos mundos mais avançados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? A resposta dos espíritos. Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual,
Meu livro molhou e colou as folhas. Facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso envoltório que torna mais difícil e mais rara a penetração dos seres etéreos, O espírito evoluído, né? né, ele melhor tem essa percepção. Nós que ainda somos espírito de terceira ordem, né, é que ainda temos dificuldade, né, de perceber o que a Joana falou, né? Quando você está mais aberto, mais sensível, você não precisa ver, você sente a presença deles. Agora, se você está aquela coisa, aquela parede, se recusa, eu não quero saber disso, que lá, é claro que você vai ter dificuldade de perceber. Eu tenho uma experiência assim, muito forte desse tipo de, como é que se diz? Como são coisas que aconteceram, de eu ter visto, sentido, eu senti a presença de uma pessoa em casa, eu senti, e era muito forte. Agora, e eu não sei o que hoje eu ainda não consegui assim, exatamente uma resposta para esse tipo de aparição, né? Não aparecia fisicamente, eu sentia e eu falava com o espírito. E eu sabia com quem eu estava falando. E ele me deu algumas respostas que a princípio, eu fiquei um pouco incrédula, assim, não sabia exatamente se era, o que era, ou se o que estava acontecendo, né? Mas alguns meses, né, foi algumas semanas depois, ou um mês depois, eu tive um sonho daquele que você falou, assim, que eu estava adormecendo, mas não estava dormindo, e que eu via ele, via mesmo. E ele chegava, deixava um anel, e aquele anel era para mim, só que ele deixava e ia embora. Ele virava as costas e ia embora, e eu via ele indo embora. E quando eu olhava, a mãe dele estava sentada do lado e falava para mim assim: minha filha, pega que esse anel é seu. E ela botava o anel na minha mão, eu sentia realmente, era uma coisa assim tão real que como parecendo que era um filme, alguma coisa parecida. Mas eu nunca mais tive nenhum, assim, mais nada sobre isso, né? De eu não saber exatamente, ainda não sei exatamente o significado daquele anel e por que que eu via ele. Quem era ele? Era o pai da minha filha. A gente estava passando por uma situação muito difícil, e ele estava preocupado com ela, Então, veja só, muito preocupado com ela. a mensagem era essa, era ele mostrar a preocupação dele e dar aquela ideia, né? Deixar aquela mensagem, tudo vai dar certo, vamos ficar firmes, né? Lógico, Sim, ele deve ter passado até mais informações para você. Acho que você, quando acordou, não se lembrou, mas ficou com certeza de que ele estava ali tentando ajudar. mas eu me lembrei de tudo, sim. Eu Então, chorei muito quando eu senti a presença dele, que eu falava com ele. Eu senti muito, e eu chorava muito, eu não parava de chorar. são às vezes os nossos irmãos que retornam, né, pra, de alguma forma, ou uma forma de pedir desculpas, ou uma forma de consolar, ou uma forma de dizer que tudo está certo, eu estou aqui, entendeu? Então, É, os do eu irmão, acho que ele foi só para isso, porque ele foi e saiu, foi embora. Ele foi para onde ele deveria ir, né? e você teve aquela Fiquei informação. bem. Sim, Exatamente. Então, ele sempre, de alguma forma, vem nos ajudar, né? ajudar, sim, verdade. E a décima, a última para a gente, todo mundo leu, né? Para a gente encerrar o estudo de hoje. Quem é que vai ler? Você mesmo. Eu?
Ah, sou eu mesmo? Tá bom. É, cara, 10ª. Será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Demais, podendo os espíritos, como podem, ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão a seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. então, só. Aí é aquela história, né? Uma alma com medo de um espírito. Então, às vezes, a pessoa. Eu vi um espírito. Nós encarnados, Kardec chamamos, ele nos chama de alma, os encarnados, e o desencarnado de espírito. Para fazer aquela. Né? Então, é uma alma com medo de espírito. Na realidade, o espírito não pode nos fazer mal, a não ser que ele queira causar dano a nós. Mas ele só vai conseguir causar dano a alguém se você estiver na sintonia dele, né? Se você estabelecer, já estamos sobre isso, e não basta a sua sintonia, se você estabelecer afinidade com ele. E ele diz aqui, o espírito não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência, que isso é bom a gente sublinhar, que pode exercer sobre o homem, desviando do bem e impelindo ao mal. Opa, mas esse desviando do homem vai desviar você se você não quiser ser desviado? Senão não haveria justiça, né? Ah, coitadinha de mim. O espírito me pegou e eu não tinha culpa de nada. Kardec fala, não existe arrastamento irresistível. Se você deixou que ele te desviasse, é porque você, se afinizou com ele. Porque se você não se afinizar com ele, ele vai tentar arrastar você e não. Você está aqui, ele está aqui. Então, Ô, Rose, quando a pessoa, por exemplo, ela está à base de algum remédio, ou então ela tem algum problema de cabeça, e aí está uma mistura aí da parte de mediunidade com problema de saúde. Seria também um arrastamento irresistível? pergunto, por que a pessoa chegou a isso? Por que a pessoa chegou a esse desequilíbrio? Aí a pessoa vai dizer Não, assim, aí eu tô, mas ela. não, eu parto do princípio que a pessoa tem um problema, né? Exata, mas esse problema começou como? Porque a pessoa às vezes pensa na subjugação e na possessão, o arrastamento, né, dominou. Mas a obsessão ela não começa na possessão, na subjugação, ela começou na obsessão simples. Então a pessoa hoje está desequilibrada, né? O espírito vem e faz o que quer com ela. Mas essa pessoa chegou nesse ponto como? Porque lá atrás ela se deixou levar. Aí esse espírito pode ser alguém lá do passado dela. Porque hoje a pessoa. Por que uma pessoa hoje entrou em depressão? Por que uma pessoa hoje tem um monte de problemas? Porque ela está trazendo esse problema lá de trás, que não foi resolvido. Ou então o problema que ela arrumou nessa vida mesmo. Às vezes a pessoa encarna nessa vida, encarnou, ela não tem problema nenhum a resolver. Aí ela arruma problema. Vocês viram uma mensagem que eu vou continuar mandando para vocês? Toda manhã, tem todo dia que eu não mando. Essa mensagem diz assim, eu só vou ler o título dela. Vou pegar aqui o título dela.
Essa mensagem tem um título assim, ó, chamado Não Inventes Problemas. Então, eu mandei uma dizendo assim, de certa forma, és criador do teu próprio destino. Então, às vezes, a pessoa não tem problema nessa encarnação, ela inventa um problema, um problema. Vou continuar mandando, que é um texto longo que eu dividi em várias partes. O primeiro foi assim, ó, inventar problemas e não querer partilhar da paz de Deus. Há criaturas que, mesmo sem ter os tais problemas, começam a imaginar embaraços para a sua própria vida, a fim de atrair atenções de compaixão para a sua situação um pouco difícil. Esquecendo-se que compaixão sem ação não cura os males nascidos da ignorância. Então, diz assim, ó, a outra mensagem que eu mandei, de certa forma, és criador do teu próprio destino. Se deres abertura à tua imaginação, em sentido contrário ao das leis espirituais, sofrerás as consequências dos teus atos impensados. E o remédio para esses males está na tua decisão de modificar o teu modo de ser. Tem gente que encarnou agora, nessa encarnação atual, sem problema. Aí ela inventa problema. Como essa mensagem vai continuar. É igual, tem uma mensagem também de um amigo espiritual que diz assim: às vezes você é como um marinheiro, aí teu barco está navegando em águas tranquilas. De repente, você, que é capitão do seu navio, resolve pegar teu barco e botar em águas turbulentas. E aí vai ter problema. Então, às vezes, a gente inventa problema. A gente não tem problema, mas a gente inventa um problema para a gente. E esse problema cria um monte de outros problemas. Aí você arrebenta com a tua vida. Entra numa obsessão simples. Desencarna naquela obsessão simples. Aí no plano espiritual, aquele obsessor que você arrumou, que não tinha, começa a te perseguir. Aí você reencarna numa outra vida, numa outra reencarnação. Já vem com o obsessor. Aí aquilo vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando. Aí você tem uma depressão, uma esquizofrenia, um problema assim. E ele vem e subjuga você, te desvia, te impelindo ao mal. Aí a pessoa diz assim, mas ele não tem culpa. Tem sim, tem sim. Agora, você está vendo ele ali prostrado, em cima de uma cama, tomando muito remédio. Aí você diz, poxa, ele está sendo dominado pelo espírito do mal. Mas vamos olhar como é que esse negócio começou. Às vezes começou quando você inventou um problema para a tua vida. Problema que você não tinha, fruto de um processo obsessivo que você arrumou. Então, às vezes, a gente reencarna e não tem problema grave, só para você continuar a tua caminhada, crescendo. Aí você, tipo assim, hoje eu vou arrumar um problema para a minha vida. A gente não faz isso? A gente arruma, gente. A gente arruma confusão. Esse texto é do Lancelin. Espírito Lancelin diz assim, não inventes problema. Porque às vezes você não tem problema, você inventa. E às vezes aquele problema que você vai inventar vai durar 2, 3, 4 reencarnações lá na frente. Você reencarnou, tudo bem, para resolver os probleminhas, seguir em frente. Aí você arruma a confusão. Você se liga a alguém que não era para se ligar. Às vezes é alguém que o mundo inteiro falou para você, presta atenção, essa pessoa não é boa. Não é assim, às vezes. A mãe fala, o irmão fala, o pai fala, todo mundo fala, o vizinho, o motorista do ônibus, diz assim, pelo amor de Deus, você está cega, não está? Essa pessoa. Essa pessoa não serve para você, mas você diz, não, mas ele tem um brilho. Ai, aí todo mundo diz, olha, rapaz, olha, minha filha, todo mundo avisa para você. Mas você diz assim, não, é a paixão da minha vida. O pessoal avisa, presta atenção no que você está fazendo. E você é apaixonada. Dali a pouco tu quebra a cara, arruma um problema. Aí você diz, meu Deus, eu estava cega. Por que eu não vi? Realmente, você não viu porque não quis.
ver. Você não viu porque não quis ver. Todo mundo te avisou. Todo mundo te avisou. É fria. É fria. Mas você, né, abraçou o problema. Olha aí a confusão. Isso, ó. E aí, como você falou, a pessoa chega numa dessa. Ah, está doente, está com problemas mentais, está sendo dominada, está arrastada pelo processo do mal, pelo espírito do mal. Mas vai olhar, esse troço começou? Ah, começou lá atrás. Começou lá atrás. Quando você, muitas vezes, inventou um problema. Se arrumou confusão para a tua vida. Confusão que você não tinha. Agora, a situação está aí, né? Então, ele diz aqui, aí sim, aí o espírito pode arrumar problema para você, desviando do bem, impelindo ao mal. Mas ele vai impelir você ao mal, por quê? Porque você está afinizado com ele. Se você não tiver, ele não pode. Para encerrar, tem uma notinha de Kardec, que diz assim, as pessoas que, quando se acham na solidão, na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebem na causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens, quer dizer, com outros encarnados, do que com os espíritos, porquanto o malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite, em seu quarto, uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa e a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: parece que é apenas um espírito, posso dormir tranquila. Quando ela viu que não era um invasor, ela disse isso. Então, só para encerrar, vamos contar um caso como a gente arruma problema. Outro dia eu estava vendo na televisão uma mulher de 70 anos, que entrou num desses. Bota aí, dia 2/5, a gente vai na questão 11. Bota a data aí, 2/5/22, questão número 11. Essa senhora, de 60 ou 70 anos, ela entrou num aplicativo desse de namoro. Namoro. E tudo bem. Até aí, tudo bem. 60 anos, estava na solidão, entrou num aplicativo desse de namoro. E apareceu uma pessoa lá, se interessando por ela. Quem ele disse que é? Brad Pitt. Então não sabe quem é Brad Pitt, né? Aquele artista americano que foi casado com Angelina Jolie. Ele disse ser o Brad Pitt. E disse que tinha se apaixonado por ela. E aí começou, né? Dizendo que ela era maravilhosa, sensacional, e ela encantada. A família toda dizendo para ela, não é Brad Pitt. Mas ela, claro que é o Brad Pitt. Aí o Brad Pitt falou para ela que estava passando por uma situação financeira muito difícil. Estava pobre, Brad Pitt estava pobre. E ele botou o retrato do Brad Pitt. E quem precisava de dinheiro? E ela tinha posses. Se ela não podia mandar um dinheiro para ele, para ajudá-lo a pagar umas dívidas de médico, porque além de tudo ser Brad Pitt, ele estava doente. E que não tinha dinheiro lá nos Estados Unidos para pagar a conta do hospital. E pedia a ela que ajudasse ele a pagar a conta do hospital. E quando ele ficasse bom, ele vinha ao Brasil para conhecê-la e eles iriam se casar. O que aconteceu com a companheira? Mandou um dinheiro, mais de 30 mil reais, 40 ou 50 mil reais para ele. O Brad Pitt veio para o Brasil? Não. E depois, todo mundo falou para ela, pelo amor de Deus, não é Brad Pitt, não faz... Ela mandou o dinheiro, mandou. Aí, Brad Pitt não apareceu. Aí, depois de muito tempo, depois de muita teimosia, ela desconfiou que não era Brad Pitt. Aí foi para a polícia denunciar. Aí descobriram que era uma quadrilha lá na África ou na China, que os caras... E aí, nesse programa, mostraram várias outras mulheres. Brad Pitt, só ser artista americano e europeu.
Amor de Deus. Não é? Essa não está inventando problema. Brad Pitt. E ela acreditou no Brad Pitt. E não foi uma coisa que ninguém soubesse. Ela contou para os filhos. E os filhos, mamãe, pelo amor de Deus, quase tentaram internar ela, interditar. Deviam ter interditado. Não interditaram. Ela tinha o Brad Pitt. Brad Pitt, doente, pobre. Entendeu? Difícil, né? E as pessoas caem nesses golpes. E um monte de gente cai nesse golpe. A solidão. Cadê o bom senso? Se ela dissesse, "Não, foi um anelzinho deu um golpe. Um anelzinho deu um golpe nela. Mas Brad Pitt, ele se apresenta como Brad Pitt, mostra o retrato de Brad Pitt. E é doce, né? Não é a pessoa querendo arrumar problema? Gente, tudo, né? O bom senso, discernimento, inteligência. E agora, não faltou gente para avisar que era um golpe. Mas ela não quis acreditar. Ela quis acreditar, entrou a vaidade também, que ela tinha sido capaz de atrair a atenção do Brad Pitt, mesmo ele sendo pobre e doente. Aí é dose, né? É dose. Enquanto as pessoas caem em golpes como esse. Ó, é assim de gente, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, discernimento. Então, gente, então a gente vai encerrando aqui o nosso estudo. Daqui a pouco tem a nossa irradiação para enfermos físicos. Eu vou mandar mensagem para vocês, tá? E aí eu vou fechar aqui, vou entrar pelo celular. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, que nos ajude, e que a gente sempre procure, né, manter alto o nosso padrão vibratório, até para a gente ter bem bom senso, né? E prestar atenção, um alerta, porque às vezes a gente não vê uma coisa, mas os nossos amigos espirituais, nossos familiares veem, nos alertam. Então é bom a gente prestar atenção. Tem coisas, né, que tudo bem que você até seja enganado, tem um monte de gente que é, mas às vezes por uma coisa tão tola como essa, tem coisas que não é mais para a gente se deixar arrastar, né? Mas às vezes a gente se deixa. E aí depois a gente sofre com essas coisas. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos envolva com a nossa imensa misericórdia. E eu desejo a todos um bom fim de semana, né? Que a gente preste bem atenção, fique bem com os olhos abertos, ouvidos abertos, que os avisos chegam. Até a gente estava vendo outro dia do Diversidade dos Carismas, quando a Regina, né, aquela médium Regina, no livro da obra, dá conta de uma moça também, que ela arrumou um noivo e todo mundo começou a prestar atenção que o noivo não era boa pessoa. E aí os espíritos ficavam falando para ela, né? Ele não é boa pessoa, não é boa. E ela acreditou nos espíritos. Foi investigar e descobriu que realmente ele não era. E se livrou de um bom problema. Então, que a gente esteja sempre atento, né, a essas coisas, para não se deixar levar por essas coisas que estão por aí. Hoje em dia, né, o que tem de gente tentando dar golpe no outro, mas se a gente prestar atenção, fazer as nossas orações, pedir ajuda de Deus, dos amigos espirituais, a gente consegue se libertar dessas coisas aí. Então, que o Senhor nos abençoe. Um bom fim de semana aí para todos vocês, meus irmãos. Eu vou fechar aqui, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom A descanso. gente Boa começa. noite para todos. Daqui a pouco estamos na irradiação.